Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Aqui nós estamos para o vídeo 16 de língua portuguesa. Eu sou a professora Crislândia e é sempre muito bom estar com vocês. Nossa aula de hoje vai abrir o capítulo 4, que vai tratar do relato de experiência. Contar o que houve comigo. No relato de experiência, o falante, ele vai contar um fato que ele vivenciou. Então, convido vocês a conhecer um pouco mais sobre o relato de experiência. O relato de experiência é um gênero textual em que o falante conta uma experiência real e marcante. O texto, que pode ser falado ou escrito, apresenta um ponto de vista pessoal. Então, gente, no relato pessoal, o falante, o narrador, ele vai contar um fato que ocorreu na vida dele e que o marcou bastante. Pode ter sido um fato que ele presenciou, né, com outras pessoas, mas que de certa forma ele estava inserido, ou um fato que ocorreu exatamente com ele, tá certo? E ele pode se valer do texto falado, né, empregando aí marcas de oralidade, e também pode se valer da linguagem escrita. É aí onde ele vai entender qual é o seu objetivo em relatar aquele texto, para que ele possa saber o tipo de linguagem que ele vai utilizar, se é a linguagem formal ou informal, certo? Vai depender da sua intencionalidade. No gênero textual em estudo, nós podemos ver, pessoal, no texto, a presença de sensações, tá? Podem ser sensações boas, alegres, confortáveis, ou podem ser sensações de tristeza, de decepção, de medo, né? Sensações desagradáveis. Fato é que nós podemos identificar emoções num relato de experiência, seja elas boas ou ruins, certo? Quais são os elementos que estão presentes no relato? No relato, nós temos o tempo, tá? Quando isso ocorreu, quando este fato aconteceu. Nós temos o lugar, o espaço em que este fato ocorreu. E também temos um narrador e protagonista, aquele que está narrando e vivenciando aquele fato, tá certo? Então, são elementos presentes em um relato: tempo, o lugar, o narrador e protagonista, certo? Quais são as características do relato? Gente, o relato ele é narrativo, porque ele vai narrar um acontecimento. O relato, ele também é descritivo, porque dentro dessa narrativa ele pode descrever ambiente, né? Ele pode descrever personagens. Então ele tanto vai ser narrativo como também pode ser descritivo, quando ele vai descrever aquela situação em que ele estava, aquele ambiente em que aconteceu, tá certo? A linguagem, como já falei anteriormente, gente, ela, dependendo da intencionalidade do narrador, ele pode optar pela linguagem formal ou uma linguagem informal, para aproximar mais o leitor daquele acontecimento, tá certo? Outra característica, gente, é que os textos, eles são narrados em primeira pessoa. Por quê? Porque o narrador está contando um fato que ocorreu na vida dele, tá? Então, os textos são narrados em primeira pessoa. Outra característica é que os verbos apresentam-se no pretérito. Como é que você vai relatar algo que ainda não aconteceu?
O relato é de um fato ocorrido, então os verbos têm que estar no passado, tá? Marca de passado. Também é de caráter subjetivo. Lembram quando eu li lá sobre o gênero textual em estudo, que dizia lá que no relato acontecia de o narrador dar o seu ponto de vista. Então, ele é de caráter subjetivo, porque o falante apresenta o seu ponto de vista, tá bom? Por isso tem caráter subjetivo. Também ele relata experiências pessoais, né? Quem sabe experiências que acrescentaram positivamente na sua vida, certo? Então, essas experiências também são relatadas. Também, gente, há a presença do emissor, aquele que emite uma mensagem, e do receptor, aquele que recebe uma mensagem, tá certo? Bom, em resumo, nós temos um relato quem escreveu, né, aquele fato, o narrador que produz o relato. Nós temos o que aconteceu naquele relato, né, naquele fato, né, que está sendo narrado. Nós temos quando aconteceu, há uma indicação de tempo, se faz muito tempo, se foi recente, certo? Também, gente, há a indicação de local. Onde aconteceu esse fato? Como aconteceu esse fato? O falante ele vai descrever de forma mais detalhada o que aconteceu naquele fato, tá? Como aquele fato aconteceu. E por que aconteceu? Qual foi o causador daquele fato? Que motivou aquele acontecimento? Então, todos esses elementos são observados num relato. Quem vivenciou, né, aquela situação, o que aconteceu naquele momento, né, naquele fato, quando ocorreu, onde, como aconteceu e por que aconteceu. Tá bem? E numa produção de relato, o professor sugere que você produza um texto relatando uma experiência que você vivenciou, uma experiência marcante na sua vida. O que é que nós temos num relato, pessoal, que não pode faltar num relato? O tema, o assunto que vai ser tratado naquele relato, certo? E é interessante você dar um título, principalmente se esse título for sugestivo, que aguce a curiosidade do leitor, né? Que motive o leitor ler o seu texto. Então, você tem o assunto e a partir desse assunto você vai criar um título para o seu relato, certo? Também a presença de personagens, porque se é um fato, lógico que vai acontecer com alguém. E o contexto, a situação vivenciada pelos personagens, tá bom? Também, pessoal, no relato nós temos a introdução, que vai apresentar ali os personagens, né? Numa situação ocorrida, você vai apresentar ali o fato, quando aconteceu e onde aconteceu aquele fato, tá? A introdução vai conter essas informações. Depois, pessoal, vem o desenvolvimento, que é o corpo do texto propriamente dito, quando você vai contar o que aconteceu, como aconteceu. E, por fim, você apresenta o desfecho, como esse fato terminou. Está certo? Então, nós não podemos produzir um relato sem termos esses pontos: o tema, personagens, contexto, introdução, desenvolvimento e desfecho. Está certo? Bom, hora da atividade, né? Como já é de costume, você vai responder nas páginas 108 a 114 as atividades propostas no seu livro, fazendo aí um bom aprofundamento com o seu professor.
aprofundando cada vez mais o seu conhecimento, certo? Tchau para vocês. Cuide-se, cuide de quem você ama e até o nosso próximo encontro.